Olá, pessoal. Esse aqui é o último exercício, a princípio, que eu vou fazer dessa aula, tá? É, o importante dele aqui, por exemplo, que é diferente dos outros, né? Ele não tem nenhuma ilustração para nos ajudar, né? Toda a informação dele está presente no texto. Muitas vezes é importante, então, a gente construir algum tipo de representação, sabe? Da mesma forma que a gente conseguisse uma representação que a gente possa utilizar para explicar o enunciado do exercício para outra pessoa. Para uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de leitura, por exemplo. Então, como que eu vou explicar para essa pessoa? Então, crio uma representação desse problema. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso, então. Olha, um veículo em movimento retilíneo uniformemente variado, o que me diz que a aceleração é constante. Então, a gente consegue utilizar todas as equações que a gente viu para aceleração constante até aqui, né? Foi fotografado duas vezes. Ok, então provavelmente eu vou ter alguma coisa parecida com o exercício 6 aqui, né? Tem essa foto aqui e essa foto aqui. Então vamos desenhar a foto aqui. Foi fotografado uma vez. Foi fotografado outra vez. No instante da primeira foto, a velocidade instantânea do veículo era igual a 8 metros por segundo. Então a gente sabe que aqui a velocidade era 8 metros por segundo. E no instante da segunda foto, 5 segundos após a primeira, então t igual a 5 segundos, o que significa que aqui vai ser zero, né? Onde vai começar o experimento. Mesmo não tendo dito ali. Após a primeira, desenvolvi uma velocidade instantânea de 20 metros por segundo. Metros por segundo. Qual é a aceleração escalar do veículo e quantos metros ele andou, né? Então ele quer saber duas informações aqui. Ele quer saber qual que é a aceleração e ele quer saber quanto que vale ΔS. Veja, se você precisasse explicar o enunciado para alguém, fica muito mais fácil você fazer a explicação a partir desse esquema. Então, é uma parte de comunicação. Vocês têm que ir desenvolvendo assim. Como que eu construo um esquema? Às vezes não é necessário, né? Como nos anteriores. Para que eu pudesse explicar esse exercício para alguém, né? Então, a gente fez esse esquema aqui. Então, vamos calcular a aceleração, né? Então, aqui a gente tem, esse aqui é o ponto 1, esse daqui vai ser o ponto 2, né? Então, aceleração igual ΔV sobre ΔT, V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Substitui os valores aqui. 20 menos 8, divididos por 5 menos 0, dá 12 sobre 5. E essa aceleração nos dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente não tem gráfico, né? Então, provavelmente a gente ou faria um gráfico ou a gente pode também fazer... por exemplo, eu sei que eu consigo calcular o ΔS por um gráfico. Então, por que a gente não faz esse gráfico? E vocês vão ver que ele vai dar um trapézio, por exemplo. Ele vai ser assim. Eu sei que dá para calcular pelo gráfico de V vezes T. V. Não é assim que eu vou resolver, tá? Só vou mostrar como que é. Então, a velocidade inicial era 8, quando o tempo era 0. E 20
quando o tempo era 5. Então, eu sei que eu preciso calcular a área desse monstrengo aqui. Calculo a área desse monstrengo aqui. Aí me dá o ΔS. Por quê? Porque eu sei que dá para calcular pela área. Então, eu faço um esboço do gráfico e eu consigo identificar aqui que forma geométrica que se apresenta aqui. Inclusive, aqui vocês podem dividir, ó, num triângulo e num retângulo. Ah, não lembro como que é a fórmula dessa. Vocês podem dividir a figura geométrica aqui em coisas que vocês saibam como fazer para calcular. Por exemplo, aqui dá um quadrado de um retângulo de 8 por 5. E aqui dá mais esse triângulo aqui, né? Que é 12 por 5. Então, a gente consegue calcular a área dessas duas formas aqui e acha o valor do ΔS. Mas a gente vai usar a equação de Torricelli, né? Então, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. Só para dar uma variada. Porque, de novo, eu vou colocar todas as equações ali e tentar ver qual delas eu poderia usar. Em geral pode ser essa, pode ser do espaço. Mas vamos dar uma revezada, né? Porque do espaço a gente acabou de usar também. Mais duas vezes A vezes ΔS. Então a gente substitui aqui, né? 20 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 2 vezes 2,4 vezes ΔS. 20 ao quadrado dá 400. 8 ao quadrado, tabuada do 8 eu nunca lembro, mas eu acho que dá 64. 64. 64 mais 4,8 vezes ΔS. Eu passo para o outro lado, vai subtraindo. Então, 400 menos 64 igual a 4,8 vezes ΔS. Realiza essa subtração aqui. Acho que dá isso aqui, 336, 400 menos 64, igual a 4,8 vezes ΔS. 4,8 eu passo dividindo, desculpe. Então fica 3, 3, 6 divididos por 4,8 igual a ΔS. Eu só divido aqui por 4,8 e ΔS dá igual a 70 metros. Ok, esse método aqui. Vamos calcular, por exemplo, esse daqui, tá? Eu vou dar esse exemplo onde eu divido a figura, essas duas que eu sei calcular, porque muitas vezes a gente não lembra da equação, né? E triângulo e retângulo e círculo, né? São aquelas ferramentas que é sempre bom saber um pouco de cor, como calcula triângulo e retângulo, né? Como calcula a área deles, né? Então aqui a gente tem esse retângulo aqui. Ele é um retângulo de 8 por 5, né? E a gente tem um triângulo ali, que é 5. Aqui é 20 menos 8, né? Esse lado aqui do triângulo. Então, 12. Vamos calcular a área desse daqui. Esse aqui é 8 vezes 5.
que dá 40. Esse outro aqui, 5 vezes 12, base vezes altura, divididos por 2. 120 divididos por 2 dá 120 divididos por 2. Por que 120 divididos por 2? 5 vezes 12 divididos por 2, que dá 30. Somando a área dos dois, ΔS daria os mesmos 70 metros. Então, a resolução de exercício sempre parte disso, né? Parte do estudo, de uma comparação com o que a teoria propõe. Daí você faz uma escolha, né? Escolhi fazer por aqui, que eu sabia que dava para fazer pela equação, já que eu tinha todos os valores. Aqui poderia ser usado também outra equação, tá? Do espaço, por exemplo, poderia estar usado. Aqui, não, eu sei que dá para calcular pelo gráfico, porque é relativamente fácil calcular pelo gráfico. Então, eu fiz o esboço do gráfico e calculei a área dessa figura geométrica aqui. Eu não lembro como calcula... Esqueci o nome da figura geométrica agora. Dessa figura aqui, então, eu divido ela em duas figuras que são mais simples de fazer a conta. Que eu sei de cor a forma. Eu resolvo e no final das contas eu chego no mesmo resultado. Então não tem o jeito mais correto de se chegar nesses resultados, mas todos eles envolvem essas hipóteses, essa pesquisa de como eu preciso fazer isso. Até a próxima, pessoal.